Bom dia a todos, desejo um excelente dia e boa aula. Lembrando que o assunto anterior, né, foi relacionado à arte e espiritualidade, tá? Arte na cultura da pré-história. E hoje nós iremos é, conversar um pouco sobre arte, né, e religião, certo? É o tema de hoje. Sabemos que as culturas da pré-história há vários objetos usados, né, aí em rituais mágicos, tá? E acredita-se que esses rituais, eles estabelecem uma ligação entre as pessoas e o mundo sobrenatural, tá? Mas o que é o sobrenatural, né? Alguém poderia me dizer, né, da turma, né, o que é o sobrenatural? Pensem e anotem aí, né, no caderno de vocês, né? Depois, né, eu volto a perguntar, né? E aí, não era só naquele tempo que isso acontecia, né? E isso ainda acontece nos dias de hoje, tá? Em países do Oriente e do Ocidente, certo? A arte tem um significado importante em várias religiões, né? E aí, em uma religião, pode usar a arte como meio para divulgar seus ensinamentos. Então, muitas pinturas e esculturas apresentam narrativas associadas a algum tipo de crença, tá? E dessa forma, ao longo do tempo, a arte, né, ela ajuda a perpetuar os rituais, né, ou o registro de cultos. E voltando, né, será que alguém da turma conseguiu é, dizer o que é o sobrenatural, né? Pensou sobre isso? Eu espero que sim, tá, turma? E o sobrenatural, né, é aquilo que não é explicado, né, pelas leis da natureza, né? É, é algo fantástico, né? Tenho certeza que alguém acertou, né? Quando fala aí a palavra, né? Quando eu falei, né, a arte que ajuda a perpetuar, a palavra perpetuar é durar para sempre, né? E temos também como esse tema algumas imagens para ser observada no conteúdo de vocês. A primeira é o papiro egípcio, 1350 a.C. a 1250 a.C. É uma imagem aí, representa, né, um morto em adoração ao deus Osíris, tá? A imagem é uma reprodução de um papiro, né, com desenhos escritos feitos, né, no Egito, né, e nos túmulos egípcios foram encontrados papiros e pinturas, né, com representações de pessoas em rituais, né, de devoção, né, ao deus Osíris, né? E no antigo Egito, né, a base da religião era a crença, né, a vida, a morte, né? E aí, no entanto, né, precisavam passar pelo julgamento de Osíris. Era ele quem decidia, tá? Com base na conduta da pessoa durante a vida, se ela seria engolida por um animal feroz, né? Com a cabeça de crocodilo, chamado devorador de almas, ou se teria uma infinita vida, certo? Então, de prazeres em companhia aos deuses. E quem decidia era ele. E quando fala em papiro, é algo, né, que vocês já viram falar, né? É uma planta, né, própria, né, das margens, né, alagadiça, né, do rio Nilo, né, no Egito. E com tiras, né, de secaule. Então, elas são prensadas, né? Os egípcios produziam espécies de papel, né? Chamado o papiro, usando como suporte para a escrita, tá? E também quando se fala conduta, né? Maneira de uma pessoa se comportar, tá? É,
seja onde ela estiver, em qualquer lugar, tá? Na segunda imagem, o rolo de Torá, né, de Lázaro Segall, de 1963 aí, né? Aquarela e guache sobre papel, é uma imagem feita, né, de uma pintura, né, por Lázaro Segall, né, em 1981 e 1957, né? É uma artista de origem lituana, tá? Naturalizado brasileiro, e nela está representado aí a Torá, que é o livro sagrado da religião judaica, tá? Torá é formada pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e ao longo do tempo, cópias desses livros foram feitas à mão em hebraico. E Lázaro Segall, né, ele representou em algumas de suas obras cenas cotidianas dos rituais judaicos. A terceira imagem aí de Opá, tá? Na verdade, né, a imagem aí, ela foi feita pelo mestre Didi, né, e ele nasceu na Bahia em 1917, é um escultor, né, é um sacerdote do candomblé, né, religião aí de tradição africana, né, os objetos que Didi constrói são obras de arte e, ao mesmo tempo, né, relaciona-se à religiosidade dos povos de cultura urubá, tá? É originário da África, e em suas obras o mestre Didi, ele recria objetos de culto, né, como o centro de vegetação com serpente, né, representando ao lado o centro foi feito, né, em 1995 com fibras de palmeira, couro, búzios e contas, tá? E tem, né, 91 centímetros de altura. Na imagem anterior, né, do livro sagrado, tá? O Torá, né, fala aí, né, e falei sobre as cópias, certo? Que foram feitas à mão em hebraico, né? Hebraico aí é uma língua, tá? Semítica, né, na qual grande parte da Bíblia foi escrita, certo? É, é a língua do Estado de Israel, falada por muitos judeus, né, em todo o mundo, certo? A quarta imagem, né, relevo em pedras, representa Ibudá, né, é uma imagem em relevo esculpido, né, em uma das paredes de pedra no templo, né, de Borobumbum, né, na ilha de Javá. Esse templo foi construído entre os séculos 8, tá, e 9, e é uma grande pirâmide de pedra, na qual há terraços em vários níveis, né? Nas paredes desses terraços estão esculpidas, né, imagens que representam, né, cada passagem da vida de Buda, né, o criador do budismo, religião, né, seguida em muitos lugares do mundo, tá? Na quinta imagem, motivos decorativos aí, né, em mosaico, os seguidores da religião muçulmana, né, acreditam que Allah, né, e todas as coisas criadas por ele, né, não podem ser representadas. E aí as mesquitas, né, e os palácios muçulmanos são decorados, né, por motivo abstratos, tá? Como podemos perceber na imagem, né, aí. Então, ela apresenta um detalhe da parede da sala dos embaixadores, né, no palácio, tá? E se encontra, né, esse palácio foi construído no século aí 14, tá? Na época em que a Península Ibérica, né, ela estava dominada, né, pelos árabes, e nos relevos, né, tem as letras, né, do texto do livro sagrado da religião muçulmana, o Alcorão,
né, mesquitas aí, né, para que vocês não fiquem em dúvida, né, templos sagrados, onde os muçulmanos eles se reúnem para fazer as orações. Estuque, tá? Massa para revestimento de parede, tá? É preparada com gesso, água e cola, tá? A sexta imagem, São Francisco se despojando das vestes, né? De Cândido Portinari, né? De 1945. É uma pintura mural, tá? Têmpera, né? São Francisco de Assis ficou conhecido na história do catolicismo, né? Por sua humildade, né? E bondade. E na imagem, né? É de uma pintura sobre parede, né? Também chamada pintura mural, né? Ela foi feita aí na década de 1940 pelo artista brasileiro Cândido Portinari, 1903 e 1962. Então, para a igreja, tá? Da Porpulha, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na pintura, São Francisco aparece despido, né, as suas vestes, para ensinar, né, o desapego aos bens materiais e a igualdade entre as pessoas. E quando falamos, né, chamada de pintura mural, é uma pintura feita em parede e nela pode ser usada a técnica do afresco, né, que é a pintura sobre camada de revestimento de cal ou gesso, né, e ainda úmido, né, ou de têmpera, né, que é um tipo de tinta.